Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a divisão e as ideias relacionadas a ela. As ideias associadas à divisão. Divisão significa repartir ou distribuir, ainda separar em partes iguais. Uma das ideias da divisão é a possibilidade de repartir igualmente. A outra ideia é a ideia de medida, que significa quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vamos ver agora uma situação que nós vamos utilizar o algoritmo usual para resolver. O professor Paulo quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel celofane para 6 equipes. Quantas folhas receberá cada equipe? Para resolver este problema, nós teremos que calcular 84 dividido por 6. Nós vamos armar a divisão. O número 6 representa o divisor, que é por quem eu estou dividindo. O número 84 é o dividendo, que é o número que está sendo dividido. Para fazer essa divisão, então, nós vamos olhar primeiro o algarismo do número 84. O número 6 cabe quantas vezes no número 8? É possível? Nesse caso, é possível. O número 8 é maior que o número 6. Vamos procurar, então, na tabuada do 6, um resultado que chegue o mais próximo possível de 8, mas não passe. Nesse caso, o resultado é 6, que é o resultado de 1 vezes o 6. Fazemos a subtração e veremos que sobram 2. Agora vamos baixar a dezena 4. Formamos o número 24. Vamos procurar na tabuada do 6 um resultado mais próximo de 24 que não passe. Nesse caso, temos exatamente o número 24 na tabuada do 6. O 24 é o resultado de 4 vezes 6. 24 menos 24 sobra 0. Esse valor que sobra é chamado de resto. E quando o resto dá 0, dizemos que a divisão é exata. No nosso problema, então, cada equipe receberá 14 folhas coloridas. Vamos ver este outro exemplo. Em uma granja, os ovos são colocados em caixas de 1 dúzia. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos? Devemos saber que 1 dúzia são 12 ovos. Então, para resolver este problema, teremos que fazer a divisão 195 dividido por 12. Vamos então olhar o primeiro algarismo, é 1. 1 é menor que 12, então não podemos dividir 1 por 12. Vamos pegar o 19. 19 dá para ser dividido por 12, porque é maior do que 12. Vamos pensar na tabuada do 12, um resultado que chegue o mais próximo de 19 e que não passe. Nesse caso, 1 vezes 12 é 12. Fazemos a subtração, sobram 7. Baixamos o número 5 e ficaremos com 75 unidades. Agora temos 75 e queremos dividir para 12. Vamos pensar na tabuada do 12, qual é o resultado mais próximo de 75. Se você não sabe a tabuada do 12, não tem problema. Você pode ir testando os valores que você acredita que cheguem mais próximo. O resultado mais próximo de 75 é o 72, que é 6 vezes o 12. Fazemos a subtração e encontraremos um resto 3.
Quando sobra um resto diferente de zero, a divisão é chamada de inexata ou não exata. No nosso problema, podemos dizer que serão necessárias 16 caixas para embalar os ovos e que sobrarão 3 ovos sem ser colocados em caixas. Muitas vezes você pode se perguntar se a divisão está correta. Uma forma de saber se a sua divisão está correta é fazendo a operação inversa, utilizando a ideia da relação fundamental da divisão. No exemplo anterior, nós tínhamos feito 195 dividido por 12. O resultado tinha dado 16 e tinha sobrado 3. Para saber se essa divisão está correta, nós vamos utilizar a seguinte ideia. Nós vamos fazer o quociente, que é o resultado, vezes o divisor, 16 vezes 12. Em seguida, nós vamos somar o resultado da multiplicação com o resto, que é 3. Se der o valor 195, que é o nosso dividendo, a divisão foi feita corretamente. Encontrei o resultado da multiplicação, deu 192. Agora eu vou fazer mais o 3, que é o nosso resto. Pronto! O resultado deu 195, que era o divisor. Isso significa que a minha divisão está correta. Agora vamos conhecer um truque da divisão por 9. Esse truque é utilizado quando temos um número muito grande para dividir por 9. E só vale para divisão por 9. Vamos então copiar o primeiro algarismo do número, que nesse caso é o número 1. Depois a gente vai somar 1 mais 3, que é 4, e vamos registrar do lado do 1. Depois fazemos 4 mais 2. 4 mais 2 é 6, e nós registramos do lado do 4. Continuamos, 6 mais 1, que é 7, e nós registramos do lado do 6. 7 mais 1 é 8, registramos. 8 mais 0 continua sendo 8, registramos. 8 mais 1 dá 9. O último resultado nós não vamos registrar. Nós faremos 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 dá resultado 1. Este número 1 será somado no último algarismo, que aqui é o 8. Então, o resultado da divisão é 146.789. Vamos olhar o segundo exemplo. O primeiro passo é copiar o algarismo que está na frente. 2. Fazemos 2 mais 1, que é 3. Registramos. 3 mais 6, 9. Registra. 9 mais 8. 9 mais 8 é 17. Tem 2 algarismos. Nós vamos registrar o 7 e o 1 nós colocamos para somar no algarismo anterior. 17 mais 5 é 22. Registramos o 2 e o outro 2 vai somar com o 7. 22 mais 5 é 27. 27 nós não registramos, vamos fazer dividido por 9. 27 dividido por 9 é 3. Esse 3 será somado no último algarismo. Agora vamos fazer as somas que ficaram para ser feitas. 2 mais 3 é 5. 2 mais 7 é 9. 1 mais 9 é 10. Registra o 0 e soma 1 no próximo algarismo. 1 mais 3 é 4 e o 2 não tem com quem somar. Esse é o resultado. Da mesma forma que antes, nós vamos copiar o primeiro algarismo.
7. 7 mais 7 é 14. Registra o 4 e coloca 1 para somar. 14 mais 8, 22. Registra o 2, coloca o 2 para somar. 22 mais 4, 26. Registra o 6, soma 2 no algarismo anterior. 26 mais 2 é 28. Registra o 8 e coloca 2 para somar no algarismo anterior. 28 mais 8 é 36. 36 é o último resultado, nós vamos dividir por 9. 36 por 9 é 4. Este 4 será somado no último algarismo. Agora terminamos de somar. 8 mais 4 é 12. Registra o 2 e coloca 1 para somar no próximo algarismo. 1 mais 2 mais 6 dá 9. 2 mais 2, 4. 2 mais 4, 6. 1 mais 7, 8. Este é o resultado deste número dividido por 9. Mais um exemplo. Copiamos o primeiro algarismo, 2. Agora somamos 2 mais 5, dá 7. Registra. 7 mais 6, dá 13. Registra o 3, soma 1 no algarismo anterior. 13 mais 7, dá 20. Registra o 0, soma o 2 no algarismo anterior. 20 mais 9, 29. Registra o 9, soma 2 no algarismo anterior. 29 mais 7, 36. 36 dividido por 9, nós vimos no exemplo anterior, é 4. Soma 4 no último algarismo. Agora resolvemos as adições. 9 mais 4, 13. Registra 1 na próxima unidade. 1 mais 2 mais 0, 3. 2 mais 3, 5. 1 mais 7, 8 e 2. Este é o resultado. Copiamos o primeiro algarismo, que é o 7. Fazemos 7 mais 8, que é 15. Registra o 5 e anota o número 1. 15 mais 9, 24. Copia o 4, registra o 2 acima do 5. 24 mais 4, 28. Anota o 8 e registra o 2 em cima do 4. 28 mais 6, 34. Registra o 4 e o 3 em cima do 8. 34 mais 1, 35. Fazemos 35 dividido por 9. 35 dividido por 9 vai dar 3 e vai sobrar resto 8. Isso quer dizer que essa divisão não é exata como nos exemplos anteriores. Vamos somar o 3 no último algarismo e vamos anotar que essa divisão tem resto 8. Para concluir, vamos ver o resultado fazendo as adições. 4 mais 3, 7. 8 mais 3 dá 11. Registra mais 1 na próxima unidade. 1 mais 2 mais 4 dá 7. 2 mais 5, 7. 1 mais 7, 8. Então, quer dizer que 789.461 dividido por 9 dá 87.717 e sobra o resto 8. No algoritmo das estimativas, nós não fazemos como no algoritmo usual, por isso tem outro nome. Vamos ver como se faz. 532 dividido por 14. Em vez de fazer como no algoritmo usual, em que eu usaria o número 53 para dividir por 14, nós vamos calcular com o número inteiro. 532 nós vamos tentar dividir por 14. Dessa forma eu vou pensar quantas vezes eu acredito que o 14 cabe no 532. Não existe uma única maneira de fazer o cálculo das estimativas.
Isso vai depender de como você lida com os cálculos. Se nós utilizarmos 14 vezes 10, sabemos que basta só colocar um zero do lado, 140. Mas esse número ainda é baixo, então podemos tentar 14 vezes 20, que é um pouco maior. 20 é o dobro de 10, então nesse caso 14 vezes 20 será o dobro de 140, 280. Já pode ser um bom começo. Vou colocar 20 vezes, e aí vou subtrair 280 de 532. Sobrou 252, que é menor que 280. Então, eu posso tentar mais 10 vezes. E vou subtrair. 112 é menor que 140, então o 14 caberá menos de 10 vezes nesse valor. Podemos tentar a metade de 10. A metade de 10 é 5, então a metade de 140 é 70. Vamos tentar 5 vezes. Agora, 14 cabe menos que 5 vezes. Nesse caso, cabem mais 3 vezes. 42 menos 42, que é 3 vezes 14. Agora, basta somar todas as tentativas que eu fiz. 20 mais 10 mais 5 mais 8. Esse método pode parecer um pouco extenso, mas facilita nos cálculos mentais. Vamos fazer outro exemplo usando o algoritmo das estimativas. Queremos então saber quantas vezes o 12 cabe em 846. Podemos criar uma tabuada do 12 utilizando alguns números que são fáceis de calcular, como 12 vezes 10, que é 120. 12 vezes 20, que é o dobro. Podemos fazer o dobro de 240. Aí será o dobro de 20 também. Você pode fazer várias tentativas e utilizar a que você acredita que seja a melhor. Quanto maiores os números que você utilizar, mais rápido terminará a sua conta. Vou colocar 40 vezes o 12, que nesse caso é 480. Subtraímos. Agora cabem mais 20 vezes. Mais 10 vezes. Chegamos a um valor que é menor que 12, então terminou a divisão. Agora vamos calcular os valores que nós colocamos, 40 mais 20 mais 10. Ou seja, o resultado dá 70 e sobram 6. Vamos ver alguns exemplos envolvendo a divisão e as outras operações. Temos que relacionar com os símbolos de maior ou de menor, ou ainda de igual, os resultados que nós encontrarmos nos itens. A soma de 37 e 48. Soma é cálculo de mais. Vamos somar. Produto de 74 e 5. Produto é multiplicação. Agora temos 85 e 370. 85 é menor do que 370. Na letra B, a diferença entre 479 e 248. Diferença é conta de menos. Quociente de 552 por 12. Quociente é divisão. E aí você pode utilizar o algoritmo que você quiser. Então, temos 231 e 46. 231 é maior que 46. Uma geladeira de R$ 1.890 está sendo vendida da seguinte forma: uma entrada de R$ 450 e o restante em 6 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação?
Para resolver este problema, primeiro vamos ter que subtrair a entrada que a pessoa deu para pagar esta geladeira. Então, faremos 1.890 menos 450. O valor que sobrou é o que ela parcelou, ou seja, que ela fez em prestações. Nesse caso, foram 6 prestações. Fazemos 14 dividido por 6. 2 vezes 6 é 12, que é o mais próximo de 14. 14 menos 12 sobram 2. Baixamos o 4. 24 dividido por 6, que dá 4. 24 menos 24, sobra 0. Baixamos o 0. 0 dividido por 6 é 0. 0 vezes 0 é 0. Ou seja, cada prestação é R$ 240.